Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai resolver a questão 69 da FUVEST de 2020. Então, bora lá. E ela começa assim. Em julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizeram o primeiro pouso tripulado na superfície da Lua, enquanto seu colega Michael Collins permaneceu a bordo do módulo de comando Columbia em órbita lunar. Considerando que o Columbia estivesse a uma órbita perfeitamente circular, a uma altitude de 260 km acima da superfície da Lua, o tempo decorrido em horas terrestres entre duas passagens do Columbia, exatamente acima do mesmo ponto da superfície lunar, seria de... Então, antes da gente começar a resolver esse problema, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo e compartilharem com seus amigos que também estão prestando vestibular. E agora que vocês já fizeram isso, bora responder. A primeira coisa que vocês precisam saber para responder essa questão é o desenho. Vocês precisam entender o que está acontecendo. E eu fiz esse desenho aqui bonitinho para vocês. No caso, a gente tem a Lua, aqui. Aqui a gente tem o raio da Lua, que aonde está esse raio, Vinícius, que você não leu? Ele está no quadrinho Note e Adote da FUVEST, que ele está aqui, ó, o raio da Lua, 1740 quilômetros. Ele está em quilômetros. E onde está a órbita da espaçonave, que é esse tracejadinho aqui, ou seja, uma órbita perfeitamente circular, que fica em volta da Lua. Então ela está a uma distância de 260 km da superfície. Então desse pedaço até esse outro pedaço aqui tem 260 km. Sempre atentos às unidades de medida. E aí, depois disso, o que vocês precisam saber? Vocês precisam ter a clássica relação que é, se eu tenho uma órbita aqui, eu tenho um corpo e ele está em órbita, esse corpo ele estará sujeito a uma força gravitacional. E essa força gravitacional vai fazer com que esse corpo fique girando em volta desse corpo maior, desse planeta. Ele fica em órbita desse planeta. Isso significa que o corpo ele precisa ter uma resultante centrípeta para ele poder girar. E essa resultante centrípeta vai ser igualzinha, ou seja, ela é a própria força gravitacional. Então você tem a resultante centrípeta igual à força gravitacional. Essa é a clássica questão em que você tem um corpo em órbita e você tem que igualar as duas para responder ela. Então a gente vai começar igualando essas resultantes centrípeta com a força gravitacional. Depois que você iguala elas, vocês precisam entender, vocês precisam lembrar quais são as fórmulas de cada uma. No caso, a resultante centrípeta, ela vai ser a massa do corpo, ou seja, a massa desse corpinho que está em órbita, vezes a velocidade com que esse corpo está se movimentando aqui pela órbita, que seria esse V aqui, ao quadrado, dividido pelo raio. E o raio é todo esse pedação que é do corpo até o centro do planeta, ou da estrela, ou de qualquer corpo celeste que ele está orbitando. E a força gravitacional, ela é calculada por uma constante gravitacional, que no caso ele é dado, essa constante gravitacional, ele é dado aqui no Note e Adote da FUVEST. E o importante que eu falei das unidades é vocês olharem as unidades que a constante gravitacional foi dada. Ela foi dada em quilômetro, em quilograma e é dada em horas. Então, o que a gente vai achar aqui, as unidades de medida, tem que ser utilizado em quilômetros, em quilogramas e o resultado que a gente vai obter vai ter horas na unidade de medida. Então, a partir disso, a gente consegue fazer operações matemáticas. No caso aqui, a gente vai conseguir cortar esse mzinho com esse mzinho, ou seja, a massa do corpo ela não vai importar nesse
nesse problema. Então, não interfere no resultado. E aí a gente vai continuar fazendo. Como que a gente acha a velocidade? A velocidade, se vocês lembrarem, ela pode ser calculada por ΔS dividido por ΔT. Se eu considerar que eu quero uma órbita completa, significa que eu tenho um círculo completo. E o comprimento de um círculo ele pode ser calculado por 2πr. Essa é a fórmula de comprimento do círculo. E o tempo que ele leva para dar essa volta é chamado de período, porque é o tempo que ele leva para dar uma volta. É a definição de período. Então eu posso substituir essa velocidade aqui, ó, por 2πr dividido pelo período. Por isso que eu posso fazer essa substituição. E aí, quando eu faço essa substituição, eu já tenho aqui na fórmula a constante que eu quero, o valor que eu quero achar, que é esse t. Aí agora é só substituir os valores e fazer as contas. Mas antes de fazer isso, eu recomendo fortemente, principalmente quando você estiver fazendo FUVEST, que você consiga simplificar as contas o mais rápido, o máximo possível antes de pôr os números, que é o que a gente vai fazer agora, que é a gente fez a regra do chuveirinho aqui para quando a gente tem um expoente, um número grandão ele está elevado a um expoente, então 2 ao quadrado dá 4, π elevado ao quadrado dá π quadrado, r elevado ao quadrado dá r quadrado, dividido pelo período, que também, quando você eleva ele ao quadrado, vai ficar elevado ao quadrado. Por causa desse 2 aqui, dá esse valor que a gente tem aqui. O outro lado eu não mexi. Agora aqui, quando eu tenho uma fração sobre outro valor, sendo dividido por um valor, eu posso pegar esse valor que eu tenho aqui, por exemplo, r sobre 1, e multiplicar, e pegar esse valor que eu tenho em cima e multiplicar pelo inverso do de baixo. Isso significa que eu vou ter 4π ao quadrado, r quadrado, dividido por t quadrado, vezes o inverso de r sobre 1, que no caso vai ser 1 sobre r. Por isso que eu vou ficar com este valor aqui embaixo. Agora, continuando as nossas análises, o que eu fiz foi cortar este r aqui por esse quadrado aqui, porque eu estou dividindo r quadrado por r, então isso vai dar r. Agora, eu simplesmente juntei as coisas. No caso, eu juntei esse r aqui, quadrado, com esse r aqui. Só que eu juntei eles embaixo. Por que eu juntei eles embaixo? Porque eu já quis deixar o período em cima. E aí eu passei ele para lá, que ele está aqui desse lado da equação. Eu só inverti a equação, mas ele está aqui. Então fica t quadrado sobre r ao cubo é igual a 4π ao quadrado dividido por gm, porque o gm trocou de lugar com o período. Agora, finalmente, a gente pode substituir os valores. No caso, o r vai ser a soma do raio do planeta, do raio do satélite, no caso, que é a Lua, com a distância que a Columbia, a nave, está da superfície da Lua. O 4 fica do jeito que a gente encontrou, que não muda. O π, ele equivale a 3. Por que equivale a 3 nisso? Por causa daqui. Ele está aqui no NOT e a DOT. E aí, o g, a mesma coisa. O g vale 9 vezes 10 a menos 3. E essa massa aqui? Essa massa ela já está dada em quilogramas, então a gente não precisa mudar nada, porque as unidades de medida já estão batendo. Então eu tenho 8 vezes 10 a 22 quilogramas. É só substituir. Daí agora, o que eu vou fazer? Vou fazer as contas. Aqui, o que eu fiz, já pulei bastante passos, mas eu somei isso daqui e deu 2.000, porque 1.740 mais 260 dá 2.000. Então, 2.000 é igual a 2 vezes 10 a terceira.
E 2 vezes 10 a terceira elevado ao cubo vai dar 2 ao cubo vezes 10 à nona. E aí esse 2 ao cubo vezes 10 à nona está aqui, ó, 2 ao cubo vezes 10 à nona. Esses valores eu simplesmente continuaram iguais. Esses de baixo também, então eu não fiz nenhuma alteração nisso. Aí eu usei uma outra prática que é, quando eu tenho um número elevado ao quadrado, uma letra, eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação. Por isso que eu coloquei essa raiz desse lado aqui. Porque aí eu tiro a raiz quadrada dos dois lados da equação, e aí eu consigo deixar só a letra que eu quero, sem ter o quadrado. Isso é uma tática algébrica para resolver. Aí aqui, o que eu gosto de fazer quando eu estou fazendo esse tipo de exercício, quando eu estou resolvendo as questões, e tem raiz, eu deixo tudo em potência. Ou seja, eu transformo todos os números grandes nos números que compõem ele. No caso, esse 4 aqui, ele corresponde a esse 2 ao quadrado. Aí eu tenho 3 ao quadrado, 2 ao cubo, 10 à nona. Esse 9 aqui corresponde a esse 3 ao quadrado. E esse 8 aqui corresponde a esse 2 ao cubo que eu tenho aqui. E aí, por incrível que pareça, o resultado de toda essa contaiada toda aqui vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado. Porque a Fulvestre muitas vezes ela faz as contas para vocês se divertirem na hora de fazer isso daqui. Que é o quê? Olha o que eu tenho aqui em cima. 2 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Vai embora. 3 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Vai embora. 10 elevado a menos 13 vezes 10 elevado a 22 dá 10 elevado a nona. Porque vai dar, quando eu tenho a potência de mesma base, eu simplesmente somo os expoentes. Então eu vou ter 22 menos 13, que isso dá 9. Por isso que dá 10 à nona aqui embaixo. E 10 à nona dividido por 10 à nona dá 1. Então o que sobra aqui é só o 2 elevado ao quadrado. E no caso, a gente vai chegar na resposta que vai ser 2 horas é o tempo que ele leva para ter essa órbita. E como que eu sei que é 2 horas, Vini? Pelas unidades de medida que a gente usou desde o começo do enunciado. Então eu sei que esse resultado vai ser dado em horas. E a gente chega na alternativa B. Essa foi a questão de hoje. Se eu te ajudei, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. A gente se vê na próxima. Eu acho. Um beijinho, queijo. Tchau!